Olá, eu sou a Tami do Literatame e hoje estou com o Thiago Ferro, que escreveu O Pai da Menina Morta. Então, em primeiro lugar, Thiago, eu queria te agradecer por aceitar gravar para o canal. Seu livro é de uma potência grandiosa. Também queria agradecer ao pessoal da Todavia, que disponibilizou espaço para a gente gravar. E você trabalha, né, como editor, então você está há muitos anos já no meio literário, mas esse foi o seu primeiro romance publicado. Eu queria te pedir uma pequena sinopse dele para quem ainda não conhece, saber mais ou menos do que se trata. Ok. Bom, o livro parte de um acontecimento real, que foi a morte da minha filha em 2016. Logo quando aconteceu, eu escrevi um artigo que saiu na revista Piauí, que foi basicamente não ficcional, que contava um pouco os primeiros dias depois da morte, então o início do luto. E depois de um ano, eu comecei a escrever o romance O Pai da Menina Morta, que eu entendo como uma ficção, apesar de ter como ponto de partida uma questão verdadeira que aconteceu comigo, mas ali me parece que no romance o que está em jogo não é contar o que aconteceu naquele momento ou depois, ou pelo que eu passei, mas fazer uma investigação subjetiva das questões que ficaram ali latentes depois da morte da minha filha, durante todo o processo do luto. Então o livro é muito menos sobre a minha filha ou sobre a morte dela e muito mais sobre um narrador que não tem nome, que é o pai da menina morta, que de alguma forma incorpora esse clichê de forma despudorada e joga ele de volta para a sociedade e vai mostrar como que essa pessoa que é arrancada da vida social e dos laços comuns que dão sentido para uma existência, como que ele tenta se reintegrar a esse processo e como que isso funciona ou não funciona, ou o que é possível ver desse lugar do luto que acaba se tornando não uma vantagem, mas um local privilegiado de entendimento, de algum entendimento de questões que não estão dadas pelo senso comum e pela linguagem do dia a dia para que a gente entenda a vida. Né? Muito bom. Bom, então, como você falou, ainda que o seu livro seja um romance, ou seja, uma obra ficcional, ele é inspirado por um acontecimento vivenciado por você na vida real e que foi, em certa medida, transformado a partir da escrita. Também é natural que, diante da morte, o ser humano busque dar vazão ao sentimento de luto através de alguma atividade meio catártica. E aí eu fiquei pensando, pergunto para o autor Thiago Ferro, você já escrevia antes de O Pai da Menina Morta? Quando e por que você decidiu meio que formatar o luto em romance? Bom, eu nunca tinha escrito ficção, nem tinha a pretensão de escrever. Eu escrevia críticas e ensaios não ficcionais sobre cultura, que é uma questão completamente diferente na experiência da escrita. E eu não sei dizer, acho que não seria justo colocar uma intenção do porquê escrever ou do porquê começar a escrever, como se essa fosse uma decisão objetiva e clara tomada num determinado momento. Mas a escrita, elaborar o luto através da escrita, como eu falei do artigo na Piauí, teve de alguma forma presente a todo instante. Né? Então, partindo do não ficcional para o assumidamente ficcional, escrever, ler e reler o que eu escrevia me trazia sempre uma sensação boa. Era um lugar bom de estar desde os primeiros momentos, desde o primeiro texto que eu escrevi. Enquanto eu estava escrevendo era muito bom, sim, muito bom. Talvez não seja a palavra certa, mas era um local possível de dar sentido para as coisas, né? Eu li muito pouco outras coisas nesse período, então eu não li os livros mais conhecidos e mais famosos sobre luto, né, que é uma pergunta que normalmente vem, né, se eu lia Joan de Diron, outros livros desse tipo, eu não li, mas eu li e relia muito o que eu tinha escrito e ali havia um sentimento de potência, não de tristeza, né, que é exatamente o contrário do que acontece quando o livro termina e está entregue. Ali volta uma questão
um sentimento um pouco de morte, né? De anulação e de fim de alguma coisa que você não sabe muito bem o que é. Então é uma experiência toda realmente bastante intensa e confusa, que eu não sei também falar, eu comecei a escrever por isso, e depois eu também nunca me preocupei em formatar bem essas questões, porque teria um pouco de falsificação de tanto responder, né? Bom, um dos aspectos mais interessantes do livro, que eu achei pelo menos, é justamente a forma híbrida dele. Ele começa parecendo assim, entradas de diário, apesar de não apresentar a data ou ordem cronológica, mas aquelas palavras entre colchetes, elas meio que antecedem os blocos de texto, né? Elas também contextualizam cada um desses blocos. Há também a presença de imagens, né, fotografias, que pareceu para mim estar indicando a necessidade de utilizar todas as linguagens possíveis na tentativa de comunicar o sentimento incomunicável da perda. Essa mistura de formas, por vezes, chega a beirar o delírio irreal e se aproximando desse ilogismo que é para um pai ter que aceitar a morte de uma filha. Como foi o processo até chegar a essa forma final do romance? Houve muitas tentativas ou tudo se deu como um impulso natural de escrita? Então, quando eu comecei a escrever o livro, eu pensei na forma do diário tradicional. Então eu ia realmente, mesmo que não preocupado que aquilo tivesse acontecido na realidade, cronologicamente, como estaria sendo escrito, ele estaria sendo ficcionado na forma do diário. Então, contar dia após dia o que tinha acontecido. Conforme eu comecei a escrever, surgiram as questões de dar sentido para sentimentos de um passado muito distante, ou questões que não era difícil de enquadrar cronologicamente em relação ao evento da morte da filha. Então, eu fui aos poucos destruindo esse formato do diário e libertando a escrita mesmo e colocando as entradas, como você viu, que vão ficando sem nenhum compromisso cronológico ou de ser realmente um diário. Então, conforme eu fui experimentando isso, eu fui achando cada vez mais que eu estava encontrando uma forma de expressar aquilo que eu estava buscando. Que eu não tenho certeza se é exatamente a forma literária encontrando o vazio ou a dor, ou a forma literária encontrando uma espécie de potência total da vida. Por isso, tantas formas, tantos assuntos, a foto, o delírio. Quer dizer, se eu não estou enganado de uma das coisas que eu fiz com o livro, é que no final o que sustenta essa existência toda é a linguagem, né? Então é o que segura, conforme o personagem vai destruindo tudo e destruindo a si próprio e se fragmentando, e fragmentando todas as questões, família, sexualidade, cultura, esporte, religião, vida alternativa, e a linguagem vai se fragmentando e delirando junto com isso. No fim, o que sobra é que talvez isso tudo seja uma armação da linguagem, né? O sentido que a gente encontra em tudo isso é um encadeamento de palavras, o que não sei se é uma conclusão muito boa de chegar no fim, mas eu acho que o livro vai por aí. Bom, depois do luto do pai que narra, ele experimenta com máxima intensidade a necessidade de repensar a própria identidade e de ter que lidar com um sentimento meio de inadequação definitiva. Então, esse movimento de ressignificação, de refundação no mundo, depois da morte da filha, assim como de certo aconteceu quando esse homem se tornou pai, e com o nascimento da filha. Aí, recentemente, saiu uma resenha no Rascunho do Guilherme Mazafera, que é um texto excelente, em que ele denomina esse movimento de encontro consigo mesmo como o outro. Esse encontro consigo mesmo como o outro ocorre dentro do livro, considerando a existência do personagem como um ser ficcional. E fora do livro, considerando que você se reencontra consigo a partir do relato do real transformado em ficção. Ou seja, para o leitor é praticamente impossível desvencilhar a figura e a vida do autor Tiago Ferro da figura do narrador do livro. Eu acho que isso já era algo esperado
Mas enquanto você escrevia, esses limites entre a ficção e essa realidade tão próxima e pungente também ficaram assim quase indistinguíveis para você? Quais são os perigos de trabalhar de maneira tão honesta com algo que é tão íntimo que passa a ser lido por um outro? Pergunta e tanto. Os perigos, bom, na verdade o único ponto que eu tomei cuidado, que eu parei, reli, vi se realmente não tinha problema, era se implicasse a privacidade ou questões relacionadas a terceiros, né? Então, isso eu acho que é um cuidado que eu, pelo menos, quis tomar, nem todo autor toma. Com relação a mim, o que possa ser, o que possa haver aí de mistura e de busca do autor no narrador, foi uma preocupação que eu não tive, né? Eu fui com tudo na experiência de escrever, e talvez pela própria condição aí do autor e não do narrador, que passa por uma experiência na qual, isso que o Guilherme fala da identidade, na qual você receber uma identidade quando nasce um filho seu, você se tornar pai, é uma identidade que você aceita quase que docemente. A identidade de quem perdeu um filho, no meu caso, e acho que a questão do livro, é questionar todos os sistemas de atribuição de identidades. O que menos me preocupou é se as pessoas iriam buscar saber se aquela passagem real realmente eu vivi. Ele foi lá, ele passou aquilo, ele conheceu aquela personagem, não conheceu. Essa nunca foi uma questão para mim, porque o que está mais exposto ali, a meu respeito no livro, é justamente o subjetivo, o inconsciente, o que eu não tive controle sobre o livro e não procurei depois ler para controlar. Eu deixei que acontecesse como se dava. Era um processo de escrita em que, conforme eu escrevi o livro, ele meio que ia engolindo tudo que estava ao meu redor. Então, referências muito específicas do que eu estava lendo naquele momento entraram no livro. Se eu estava assistindo Twin Peaks na televisão e tinha uma cena que cabia ali transformar num detalhe literário, eu entrava. Então, comentários políticos específicos do momento, tudo que vinha eu tentava elaborar, nem tudo funcionou, mas tentava elaborar para o livro sem nenhuma preocupação desse tipo, do que implicaria para mim, né, a leitura dos outros. Muito bom, a gente sente mesmo que foi narrado de uma forma bem honesta. Bom, então agora eu queria pedir para você ler um trechinho do livro, por favor. Tá bom. Você, pronome de tratamento, aquele a quem se fala ou se escreve. Pronome indefinido, pessoa não especificada, alguém. Hoje começa uma nova vida para você. Você pode deixar tudo do lado de fora. Roupas, contas a pagar, memórias, desejos, dúvidas e esse câncer no fígado. Aqui você não vai mais chorar. Você é o pai que se fudeu. Eu te conheço. Isso termina aqui. Acabou essa história de artigo na revista, post no Facebook e livro. Você não pode mais pensar na sua filha, na sua mulher, nos seus pais. Você nunca mais vai transar. Você não vai sentir falta, eu garanto. Você vai virar outra coisa a partir de amanhã. Você vai ser um número. Não, você não vai mais sonhar. É expressamente proibido em casos como o seu. Você não vai mais comer, beber, tomar banho. Você vai se esquecer de que tem pênis e ânus. Você vai tocar o seu rosto e não vai sentir mais a boca, nem os dentes, nem os olhos. Você não faz perguntas aqui. Você vai desaprender a falar, a gritar, a berrar e a cantar. Você vai virar um caco. Pior que isso, um troço. Você nunca mais vai dormir. Você não tem cura. Temos que acabar com você. É o único jeito. Você me chamou no seu sonho. Implorou que eu te trouxesse para cá. Você não vai mais ter nome, cor, textura, densidade. Não, você não vai ser pura energia. Você não está morto. Você é o pai da menina morta. Você agora vai vestir este camisolão branco. Você vai ter o seu cabelo, os seus pelos, o seu fígado e o seu períneo raspados.
Você vai sobreviver aqui por 974 dias. Depois disso, você não vai mais querer sair daqui. Você vai começar a crescer enroscado na grade da cela. Você vai virar uma trepadeira. Ninguém vai te dar água. Você vai secar. Você vai virar um galho esturricado espetado num montículo de areia suja. Não, você não vai morrer. Nunca mais. Uma das perguntas que persegue o livro o tempo inteiro é quanto dura um ser humano. E eu não sei quanto dura um ser humano. Acho que cada um dura de maneira diferente. Mas o que eu senti foi que, por mais que esse livro seja uma ficção, com ele você fez a Manu durar para sempre. E você acabou se transformando no pai da menina para sempre viva. Então, muito obrigada por isso, obrigada por esse livro que faz a gente pensar em tanta coisa. Parabéns pelo trabalho excelente. E eu acho que é isso. Então, muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!